que é importante que você inclua para você poder trabalhar na consultoria com esse tema é a estratégia das intervenções. Ou seja, que tipo de intervenção, né, depois que o diagnóstico é feito, o que é possível fazer para poder trabalhar esse tema, melhorar os indicadores desse tema na organização, né, na empresa cliente. Por exemplo, se você tem um alto índice de acidente de trabalho, ok? E esse acidente de trabalho pode ser tanto acidente de trabalho de percurso, quanto acidente de trabalho realmente durante, né, o horário de trabalho. Você pode até separar, né, esses indicadores. Mas digamos que vamos focar no acidente de trabalho, especificamente no local de trabalho, no horário de trabalho. Se você tem um índice alto de acidente, você pode depois propor intervenções que vão trabalhar a prevenção desses acidentes. Porque no diagnóstico você tem condições de levantar, né, o que está acontecendo, quais são as causas, e depois poder fazer essas intervenções. Que pode ser, inclusive, treinamento de lideranças, treinamento dos próprios trabalhadores, tem várias ações, melhorar a comunicação, também intervenções que vão promover o bem-estar desse trabalhador, que vão ter a possibilidade de olhar, né, para a saúde emocional e mental desse trabalhador também. Tem muitas possibilidades. Então, veja, olha, eu estou citando aqui, né, 3 áreas diferentes da consultoria, né, que você pode atuar na consultoria e que podem estar sendo aplicadas nas intervenções, na estratégia de intervenções em relação à psicologia da segurança no trabalho. Eu falei treinamento, eu falei a questão da saúde mental e a própria segurança no trabalho em si. Então, existem muitas possibilidades, por isso que eu insisto aqui, né, em dizer para você que sim, é possível você ganhar mais em 3 meses, iniciando com segurança na consultoria. Por quê? Porque quando você tem clareza de qual é a área que você vai atuar, quando você tem um método que te dá também, né, as orientações de como você deve agir em cada etapa do processo da consultoria, isso vai te dando mais segurança, isso vai fazendo com que você realize o seu trabalho com mais qualidade, com mais consistência e principalmente fundamentada na ética, né? Que a gente não perde isso de vista. Então, quando você tem um método, ele vai te ajudar nesse sentido, né? Às vezes vejo algumas colegas, eu ouço isso, né, de algumas colegas e alunas também, falarem assim, mas eu não sei fazer diagnóstico organizacional, eu tenho medo de fazer diagnóstico organizacional. Eu já ouvi, já fiz até algumas lives com esse tema, eu já ouvi dessa forma. Eu falo, como assim que tem medo de fazer diagnóstico organizacional? Aí teve uma ex-aluna que falou assim, Ana Silvia, eu tenho medo do que eu for observar não ser realmente isso que está acontecendo. Do que eu estiver observando, do que eu estiver levantando no diagnóstico organizacional, depois não ter uma fundamentação. Eu falei, olha, não vai ter uma fundamentação se você não usar metodologias corretas. Se você não usar metodologias que já são aprovadas, que cientificamente têm um embasamento, que são indicadas cientificamente, o resultado que você tem quando você utiliza essas metodologias, eles sim têm uma fidedignidade, eles têm uma consistência, e que você vai poder daí compor a tua análise do diagnóstico. Então, quando uma pessoa, né, uma aluna, ou até uma colega psicóloga chega e fala, eu tenho medo de fazer diagnóstico, né, que é uma das intervenções aqui que eu estou citando como estratégia para você trabalhar,
né, com a psicologia da segurança no trabalho, uma das estratégias é você trabalhar com diagnóstico organizacional com esse foco. É você usar as metodologias corretas, é você ter um método para fazer diagnóstico. Se você tem um método para fazer diagnóstico, você vai perder o medo, porque você vai se sentir mais segura, porque o método te dá o passo a passo para você poder realizar o diagnóstico. E, inclusive, para você depois poder também, né, fazer a devolutiva desse diagnóstico para a empresa. O método vai te dando uma base e um passo a passo nas diferentes etapas desse processo. Então, não é uma questão de ficar limitado ao medo e achar que não tem a competência, né? Eu